Eles vão decidir se esse paciente tem ou não tal doença e como é que você vai interferir nesse paciente, tá? Só que esse conhecimento todo, ele não foi obtido naquele paciente que a gente está tratando, né? Eles foram obtidos nas investigações de saúde. E essas investigações de saúde, elas associam dados populacionais, dados de vários indivíduos, dados de vários pacientes, e é isso que alimenta o nosso conhecimento. Só que isso gera incerteza, né? A gente não tem investigações que conduzam à certeza, não tem como ter certeza, por conta exatamente desse erro, né? Então, a gente necessariamente associa o conceito de risco nessa ideia, tá? Então, essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer, a decisão no ambiente clínico, que está no nível individual, e as decisões que a gente precisa tomar no nível contextual coletivo, ou seja, a cloroquina funciona ou não, mas essa decisão vai ser sempre em média. Pode funcionar bem para um paciente, pode funcionar não para o outro, e por aí vai, tá? O fato é que esse tipo de raciocínio, né, na estatística, se traduziu no conjunto de teorias que estão associadas a que a gente chama de teste de hipóteses, que leva à ideia que a gente tem, que você todos já devem ter escutado falar, mas que é o foco dessa apresentação hoje aqui é exatamente em cima dela, que é no conceito de significância estatística, tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho essa ideia de teste de hipótese e por que isso tem sido a tônica das investigações de saúde, né? Então, nas investigações de saúde, nós estamos muito mais interessados em conhecer parâmetros que caracterizam as condições de saúde da população ou que estimem efeitos causais, tá? Então, na estatística, a gente está interessado em conhecer, estimar parâmetros, que são grandezas, quantidades que caracterizam uma certa população, tá? Nesse sentido, dois conceitos são fundamentais para a gente perceber, que é o conceito de validade e o conceito de precisão, que qualquer estudo a gente precisa estar refletindo sobre essas ideias. E essa ideia de validade e precisão, por exemplo, fica bastante interessante quando a gente aborda uma outra parte da estatística, fora do teste de hipótese, fora não, mas está relacionado, fortemente relacionado, digamos que é o outro lado da mesma moeda, que é a ideia de intervalo de confiança, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então, só revendo um pouco essa ideia de validade e precisão, se a gente quer, por exemplo, saber qual é o potencial efeito da cloroquina, eu gostaria de saber, por exemplo, estimar um certo parâmetro. Quão mais provável é a cura em pacientes que são submetidos à cloroquina do que aqueles que não são submetidos. Então, a gente associa um certo parâmetro, um certo número, que representaria nosso objetivo, tá? Então, a ideia de validade e precisão é como se eu tivesse aqui, o parâmetro é o alvo, né? O parâmetro é o alvo. Então, eu posso fazer um estudo, cada pontinho desse, eu posso pensar como se fosse um estudo. Então, se eu tenho vários estudos sobre a mesma coisa, né? E todos eles estão aqui concentrados, vocês estão vendo o coisa, né? O meu mouse, né? Só para ter certeza. Todo mundo vê o meu mouse ou vê só a tela? Mouse, vê o Tem mouse. também o mouse também, tá bom, obrigado. Então, a gente está concentrado aqui, por exemplo, vários estudos dando aproximadamente o mesmo resultado, mas fora do que deveria ser. Esse tipo de situação, a gente está dizendo que o estudo é preciso, os estudos são precisos, porém eles não são válidos, tá? Porque precisão tem a ver com variabilidade. Se eu tenho um estudo que ele é bastante preciso, eu tenho pouca variabilidade. E o estudo é válido quando eu tenho ausência de vieses. Então, vocês podem perceber nessa situação que eu tenho uma estratégia enviesada de obter o resultado, porque eu estou distante do alvo aqui, tá? Essa outra situação aqui é o contrário. Eu tenho validade, mas não tenho precisão. Cada estudo que eu faço gera um resultado bem diferente do outro. Mas, na média, é como se eu estivesse acertando o alvo. Então, isso é um estudo válido, porém não preciso. Aqui, o estudo seriam estudos ideais, onde eu tenho precisão e validade, e aqui eu tenho um horroroso, né? Não serve nem praticamente para nada, né? Porque não é nem válido nem preciso. A questão de validade e precisão, assim, do ponto de vista prático, é importante porque eu posso ter mesmo estudos enviesados que sejam úteis, desde que pelo menos eu saiba a direção do viés. E estudos não precisos, mas porém válidos, também são bastante interessantes,
que a posteriori eu posso combiná-los e criar uma evidência bem mais consistente. Tá? As meta-análises, se os estudos foram bem feitos, que compõem essa meta-análise, é uma ideia, é uma forma de a gente incorporar belos estudos não precisos, porém válidos. Né? A gente faz uma síntese interessante. Mas essa questão aqui é apenas teórica. Na prática, a gente tem uma coisa muito mais complexa. Porque eu não tenho vários estudos. Né? O teu estudo particular é apenas um estudo. Claro que a gente vai combinar com a literatura e tal, mas você vai gerar um estudo. Então, esse estudo vai gerar um pontinho só. Agora, essa outra figura aqui é a minha leitura sobre essa questão. Né? Então, digamos, a gente fez um estudo e o resultado foi esse. Estimamos tal efeito, ou certa prevalência, ou certa incidência nesse ponto aqui. Só que o verdadeiro valor é esse. Só que eu não sei esse verdadeiro valor, onde ele está. Então, tem uma distância, uma diferença aqui. Essa diferença é o erro. Só que eu não sei se esse erro aconteceu por conta de um viés ou por conta de uma imprecisão natural. E essa imprecisão natural acontece por conta da amostra que eu pego, basicamente. Então, como é que a gente aborda isso? Eu faço uma estimativa, tá? Aqui uma estimativa, que pode ser, como eu falei, uma prevalência, uma incidência, um parâmetro causal, como um risco relativo. A gente concentra nossas conclusões e as nossas inferências em cima de parâmetros, né? E uma forma bastante interessante de abordar esse processo de inferência é construir o que a gente chama de intervalo de confiança. Tá? Eu estou representando aqui por esse círculo aqui. Tá? Então, nosso resultado seria apresentado dessa forma. A estimativa e uma certa medida de imprecisão. Essa medida de imprecisão pode ser o intervalo de confiança, como está aqui, ou pode ser como a comunidade científica na pesquisa biomédica prefere, e a gente vai falar duramente contra, com a ideia do p-valor, da significância estatística. Então, quando a gente faz um estudo, a gente apresenta essa medida de incerteza, que é o p-valor, que é derivado dessa ideia de teste-hipótese, que a gente está, supostamente, querendo tomar uma decisão se a cloroquina funciona ou não. Tá? Bom, mas a questão é que eu tenho os potenciais vieses e mais o confundimento, que é uma outra situação que não é exatamente um viés, embora enviese a nossa medida. Tá? Os vieses clássicos são os vieses de informação e de seleção. Tá? E tem um outro fenômeno ainda muito mais importante, mas pouquíssimo explorado e percebido, que a gente chama de interação ou modificação de efeito. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tá? Porque a gente fica... Qual é a conclusão, já adiantando para vocês? A gente fica muito preso aos resultados dos nossos estudos, incorporando, por exemplo, o p-valor ou o intervalo de confiança, o que seja, mas acaba meio que ignorando todos os potenciais vieses e o confundimento e, ainda por cima, a interação. De modo que qualquer resultado de um estudo ele é sempre muito frágil, se a gente não tiver as preocupações assim, cuidadosíssimas com essas questões aqui. E não apenas apresentar o valor da significância estatística, porque isso não reflete praticamente nada do que nos interessa. A gente quer, fundamentalmente, avaliar se determinada intervenção tem ou não tem efeito. E a ideia de significância estatística, que é a ideia do p-valor, fala muito pouco sobre isso, a menos em certos contextos que eu vou explicitar um pouco mais aqui. E, na realidade, eu tinha um outro... não fiz, apaguei meu slide aqui. Bom, então, a questão é o seguinte, mas por que a supervalorização dos testes hipóteses, ou seja, da ideia da significância estatística? E a questão que está por trás disso tudo, gente, é a questão da causalidade. Como eu falei, a gente quer estabelecer nexos causais. Na área da saúde, fundamentalmente, o que nos interessa é estabelecer nexos causais. Eu quero saber se determinada exposição causa uma certa doença, ou eu quero saber, por exemplo, se cloroquina cura, reduz mortalidade, por exemplo. Tá? Mas a origem dessa supervalorização dos testes de hipótese, eu acho que está a meu juízo, esse pseudo-conflito entre os estudos experimentais versus estudos observacionais. Porque num ambiente extremamente controlado, que não é o caso, por exemplo, dos ensaios clínicos controlados, os ensaios clínicos controlados, randomizados, são estudos bastante poderosos para a gente conhecer o potencial efeito de uma certa intervenção. Mas eles não são super controlados. Tá? E são randomizados, beleza, vou falar um pouquinho sobre isso também.
mas os potenciais vieses a posteriori, como perda de pacientes, a qualidade das informações levantadas, dificultam muito a gente estabelecer um nexo causal posterior. Tá? Mas como a origem dessa questão causal foi na ideia da experimentação, e basicamente a partir dos anos 60 nós incorporamos muito esses estudos na área da saúde, nós ficamos muito presos a essa ideia da causalidade como sendo apenas derivada de estudos experimentais, ou como se os estudos experimentais por si só fossem suficientes para estabelecer nexos causais. Tá? Então, esse é um ponto fundamental nisso. Né? E só para perturbar vocês aqui um pouco, olha quantas questões teóricas ou práticas ainda que a gente precisa considerar para refletir sobre a qualidade dos estudos. Sabe? São tantas questões que a gente fica sem perceber o potencial impacto disso, só olhando para essa ideia do P-valor, que acaba comprometendo conclusões um pouco mais robustas. Né? Então, depende do tipo de estudo que eu estou fazendo, se ele é um estudo mais analítico ou mais descritivo, se eu estou querendo dimensionar apenas um fenômeno, se eu quero explicar, eu quero predizer a ocorrência disso, que é totalmente diferente, ou seja, os modelos preditivos são diferentes dos modelos explicativos, na forma de interpretar qualquer resultado. Tá? Então, isso aqui não adianta a gente ficar olhando só para a ideia de significância, a gente não olhar todo o conjunto de questões metodológicas, teóricas e práticas que qualquer estudo tem que refletir. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa supervalorização dos testes de hipótese. Tá? Primeiro, a gente tem que reconhecer quais são os caminhos que estão à nossa disposição nessas investigações, particularmente na área da saúde. Né? Tem o caminho ideal. Qual é o caminho ideal? O caminho ideal é que formula uma questão, planeja o estudo metodologicamente, analisa os dados e chegamos aos resultados. Esse é o caminho ideal. A gente faz primeiro a pergunta, tá? Mas qual é o caminho mais usual? A gente pega os dados que estão à nossa disposição, beleza? Então, a gente está coletando dados, principalmente por razões administrativas do sistema, da assistência e tal. Então, os dados estão ali disponíveis. Então, a partir desses dados, é bastante auspicioso a gente tentar formular alguma questão e analisar esses dados. E chegamos, então, aos resultados. Beleza. São duas formas. Essa aqui é o ideal, mas essa aqui é que tem constituído a maior parte dos resultados das pesquisas. Eu acho ótimo, mas isso é muito mais sujeito aos potenciais vieses, como eu falei antes. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é o que realmente importa quando a gente vê o resultado, quando a gente analisa algum estudo. É o resultado em si ou é a questão mais o método que você usou para responder essa questão? Então, de imediato, gente, a minha resposta é: o que importa é a pergunta e o método. O resultado não é a questão mais importante, tá? Porque esse resultado, obviamente, é totalmente dependente disso. Tá? Então, se a gente ficar olhando só para o resultado, a gente fica, especialmente nesse contexto aqui, a gente fica com muito pouca possibilidade de estabelecer um conhecimento mais sólido, mais robusto, e que isso possa, de fato, contribuir. Tá? Bom, vamos rever essa ideia, então, de teste de hipóteses para a gente perceber do que a gente está falando e por que eu estou fazendo esse tipo de discurso, por que eu faço esse tipo de discurso há muitos anos e que eu vou, no final da apresentação, chamar a atenção de que essa discussão estourou nos últimos 3 anos com algumas consequências importantes para a gente, tá? No meio acadêmico científico mundial, não só na área da saúde, não. Tá? Bom, então, qual é a ideia de teste de hipótese? Tá? Como é que funciona isso, mais tecnicamente falando? A gente primeiro formula, isso é outra coisa que eu sempre chamar a atenção, toda vez que a gente olhar um resultado de uma pesquisa que apresentou o valor de P, né, tem que se perceber que esse valor de P foi calculado, foi construído supondo uma certa hipótese, que a gente chama de hipótese nula. Tá? Que normalmente é a hipótese de não associação, de não efeito, tá? Mas todo resultado que apresenta um valor de P está associado a isso. Só que a gente acaba ignorando, não percebendo qual é a hipótese que está por trás. Tá? Então, tem a hipótese nula, que a gente chama de H0, e tem a hipótese alternativa, que é a hipótese que a gente gostaria de aceitar caso a hipótese nula devesse ser rejeitada a partir dos dados que a gente analisou, a partir do estudo que a gente fez. Tá? Bom, o fato é que esses testes de hipótese, a teoria toda de teste de hipótese, que foi desenvolvida há mais de 100 anos, né,
e onde o Fischer foi um dos principais caras, né, nesse desenvolvimento teórico. Depois vieram outros estatísticos bastante importantes também. O fato é que todo teste de hipótese gera como resultado o diabo da significância estatística, o p-valor, que, tecnicamente falando, a gente chama de erro tipo 1, que é um erro. E eu vou chamar a atenção por que ele tem esse tipo de denominação e tal. Tá? Agora, antes de entender isso, vamos olhar um pouco algumas analogias sobre o teste de hipótese para facilitar esse entendimento. Eu gosto de fazer duas analogias, tá, de pensar no teste de hipótese. Uma primeira com julgamento e uma segunda com teste diagnóstico, que é mais familiar a vocês. Tá? Então, a hipótese nula, ela tipicamente é estabelecida supondo, como eu falei, não associação, ou que não tem efeito, ou que aquela exposição... Pega dois paralelos. Você viu um crime, no caso de julgamento. Você viu um crime sendo cometido. Aquele indivíduo que supostamente cometeu o crime, ele não é, a priori, culpado nem inocente. Perdão, ele não é, a priori, culpado. Ele apenas é suspeito, mas, a priori, ele é inocente. Essa é a formulação de um teste de hipótese. Por isso que eu gosto de fazer esse paralelo com o julgamento. Assim como no teste diagnóstico. Se chega para você um paciente com queixa tal, sintoma tal, a priori ele é saudável, mas ele é suspeito de ter alguma condição. Então, a hipótese nula é de ser inocente, no caso do julgamento, ou ser saudável, no caso do teste de hipótese, e no caso de um estudo qualquer, por exemplo, cloroquina versus cura, a cloroquina, a priori, não tem efeito. Eu estabelecia isso como hipótese nula. Tá? E como hipótese alternativa, a gente teria o complementar disso. Se não for verdade que o cara foi inocente, ele vai ser culpado. Se não for verdade que o paciente é saudável, ele é doente. E num teste de hipótese de um estudo qualquer, a hipótese nula de cloroquina não tem efeito, versus a hipótese alternativa de que ela tem efeito. Tá? Então, a gente vai ter o erro, que é, por exemplo, dizer que a cloroquina tem efeito quando na realidade não tem. Ou o erro de dizer que o indivíduo é culpado quando na realidade ele é inocente. Ou o erro de dizer que o cara é doente quando na realidade ele é saudável. Tá? Esse é um erro. Esse é o que a gente chama erro tipo 1. É você rejeitar a hipótese nula quando na realidade ela seria verdadeira. Tá? Então, no caso do teste diagnóstico, seria um falso positivo. E no caso de um julgamento, seria você condenar um inocente. Tá? E no caso da cloroquina, é dizer que a cloroquina tem efeito quando na realidade ela não tem. Ou seja, tomar essas decisões, olha como é que é interessante isso. E eu gosto de chamar atenção. Uma coisa é você decidir que o indivíduo é culpado quando na realidade ele é inocente. Outra coisa, e na mesma linha, é você dizer que um paciente é doente quando na realidade ele é saudável. Agora, uma coisa diferente, no meu juízo, é dizer que a cloroquina tem efeito quando na realidade ela não tem. Por quê? Porque as ações que a gente vai implementar a partir dessas supostas decisões têm potenciais complicações totalmente diferentes. Uma está atuando no indivíduo, outra está atuando no conhecimento científico. E aí, o que a gente quer, no fundo, gente, o que eu quero chamar a atenção é como é que esses testes de hipóteses eles se aplicam nas ciências da saúde, principalmente, mas qualquer ciência humana ou social. Esse conceito de significância estatística versus esse conceito de causalidade. Tá? Isso é que é fundamental, porque por conta dessa influência dos estudos experimentais, né, a gente ficou muito agarrado à ideia de significância estatística como sendo um passaporte para se estabelecer causalidade. E isso não é uma boa ideia. Por que isso não é uma boa ideia? Esse exemplo aqui, ó, eu vou pegar esse exemplo de julgamento, mas um julgamento verdadeiro. Tá? Esses dados aqui se referem a uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, na década de 90, basicamente, começou nos anos 88, 89, 90, e aconteceu aqui no Brasil também parecido, que tinha uma enfermeira nos Estados Unidos que matava paciente. Então, aqui eu tenho óbitos no hospital em 3 turnos, num hospital lá em Massachusetts. Tá? E são dados verdadeiros, tá? Bem antigos, já parou em 97. Então, em 3 turnos. Então, em 88, 89, 90. Em 90, essa enfermeira foi contratada neste turno.
Depois, em 91, ela foi transferida para o terceiro turno. Aqui, 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 aqui e aqui. Olha o que acontece. Sempre onde ela estava presente, morria-se muito mais gente. Depois ela foi demitida e presa, na realidade, aí em 95, olha o que aconteceu em 96 e 97. Bom, o que isso traz de informação para a gente? A pergunta é, ela matava as pessoas? Qual é a probabilidade de acontecer, por mera coincidência, um excesso de óbitos sempre nos turnos que ela trabalhava? Bom, esta probabilidade, supondo que ela é inocente, vamos fazer um teste de hipótese agora, supondo que ela era inocente, a probabilidade de acontecer isso por mero acaso foi calculada e era 0,0000 não sei das quantas. Isso é o p-valor. Essa é a ideia de significância estatística. Então, a probabilidade da gente dizer que isso aconteceu por mero acaso, que ela não tenha interferido em nada nesses óbitos, é uma probabilidade muito pequena. Agora, a questão fundamental é, o fato de isso ser improvável significa que foi ela responsável, né, por esse excesso de óbitos? Resumindo a história, esses dados foram suficientes para levar ela para julgamento, além de outras evidências. Mas no julgamento, o juiz, a meu juízo acertadamente, falou, olha, eu não quero saber de estatística. Se não tem provas cabais de que ela era responsável por isso, não vai rolar. Então, todas as evidências estatísticas no julgamento foram eliminadas. Ok? Então, o ideal, gente, é que o p-valor seja apenas mais um indicador de evidência contra a hipótese nula, e não uma ferramenta de tomada de decisão para rejeitar ou aceitar essa hipótese nula. Tá? Uma ferramenta definitiva, um martelo de juiz. Tá? Por quê? Porque a gente quer estabelecer nexos causais. Pode ser que tenha uma outra razão que justifique, que explique essa ocorrência excessiva de óbitos e tenha acontecido apenas por mero acaso dela estar naquilo. Tá? Então, como eu falei, o ideal é estabelecer relações causais. Então, o que significa, no frigir dos ovos, um estudo dito estatisticamente significativo? O que é o p-valor, afinal? Tá? Então, eu vou dar algumas interpretações aqui para vocês, para a gente refletir. A interpretação mais comum é p-valor é a probabilidade do acaso explicar o resultado. Essa interpretação, embora não esteja, assim, digamos, de toda errada, ela, a meu juízo, é que tem facilitado a interpretação equivocada do papel da estatística e especificamente do p-valor na hora de chegar a alguma conclusão ou de consolidar um conhecimento sobre uma certa intervenção. Tá? Mas é essa que vocês estão mais acostumados a pensar. Tá? Como eu falei, se a gente tiver uma outra reflexão um pouquinho mais complementar sobre o que é o papel da pesquisa, eu até acho que ela não é de toda ruim, mas como a gente fica muito restrito apenas a essa informação, eu acho que ela acaba sendo péssima porque compromete as interpretações ao final e ao cabo. Uma outra interpretação que é um pouco melhor, mas ainda assim também eu acho que é horrível, p-valor é a probabilidade de se rejeitar H0 quando de fato ela é verdadeira. Essa está correta, beleza. Só que ela também não diz muita coisa, especialmente na área da saúde, quando, a meu juízo, eu não quero tomar decisões definitivas. Eu quero conhecer sobre um certo fenômeno. Tá? Porque o que pode acontecer? Assim, primeiro, botei aqui, vale lembrar os parâmetros de julgamento do teste diagnóstico. Porque, primeiro, que não é só esse tipo de erro que pode acontecer. Um erro importante, sem dúvida, talvez até o mais importante no julgamento, é condenar o inocente. Mas você pode ter também o outro erro, que é inocentar um culpado. Isso importa ou isso não importa? Né? E no teste diagnóstico também é dizer que o cara está saudável, quando na realidade ele está com a doença. Tá? Então, a gente não pode ficar restrito apenas a um númerozinho, a uma probabilidade para tomar uma decisão definitiva, pelo menos no nível populacional, como eu estou chamando a atenção. Tá? Então, o que é o p-valor? Agora eu vou perturbar vocês um pouquinho, que é uma definição, digamos, mais técnica. Mas é essa que é a definição. Tá? O p-valor é uma probabilidade de uma estatística amostral ser tão grande ou maior do que o valor efetivamente observado na amostra
caso a hipótese nula seja verdadeira. Então, talvez vocês não tenham entendido, a gente precisaria um pouco mais de tempo para detalhar isso, mas toda vez que eu pego uma amostra e faço uma conta com ela, sob uma certa hipótese, a hipótese nula, eu vou ter um resultado. Tá? Mas sob essa hipótese nula, eu poderia pegar várias amostras. Várias amostras. Para cada amostra, eu teria um resultado diferente. O fato é que uma vez estabelecida a hipótese nula, eu posso estudar a distribuição desses possíveis resultados amostrais. Então, se sob essa hipótese nula eu coleto uma amostra que me gerou um resultado muito pouco provável sob essa hipótese nula, uma conclusão, uma decisão possível é que essa hipótese nula não seja verdadeira. Ok. Uma outra conclusão possível é que essa hipótese nula é verdadeira, mas aconteceu um resultado que foi por mero acaso. Improvável, mas resultado aconteceu. Tá? Isso é que é basicamente a ideia de um teste de hipótese. O p-valor é simplesmente esse número, é essa probabilidade. Ou seja, tecnicamente falando, é apenas mais uma estatística, uma conta, um resultado a partir dos dados disponíveis e condicionado a certa hipótese. Nesse sentido, a melhor interpretação que devemos fazer dele é que ele reflete o grau de evidência contra uma certa hipótese, que a gente chamou de hipótese nula, que ele está sintetizada comumente por meio de um parâmetro. Essa hipótese nula está sintetizada por meio de um parâmetro. Tá? Como eu falei, uma incidência, uma prevalência, ou um risco relativo, um odd rate, o que for. Tá? Deixa eu explorar um pouquinho mais essa ideia de teste de hipótese, para vocês perceberem e concordarem comigo ou não do quão inconveniente ela é para a gente na pesquisa biomédica. Tá? Apesar de ser isso que todo mundo faz há muitos anos, de todo mundo defender. Tá? Mas, como eu falei, está em crise neste momento, uma crise séria. Bom, mais uma vez uma crise séria, porque já teve outras crises, só que a gente ignorou um pouco, eu vou chamar a atenção mais para frente. O fato é que existe uma certa verdade. Por exemplo, a cloroquina. Qual é a verdade? Ela não tem efeito, que é o H0, ou ela tem efeito, que é o H1? Eu nunca vou saber qual é a verdade. Eu vou ter que, se eu estiver na lógica do teste de hipótese, eu vou fazer um estudo e tomar uma decisão com base nos meus dados. E essa decisão pode ser em favor de H0, ou seja, dizer que ela não tem efeito, ou ela pode ser em favor de H1, dizer que ela tem efeito. O fato é que eu nunca vou saber qual é a verdade, vou ter que tomar uma decisão por uma outra. Se a verdade for H0 e eu decidir por H0, ok, eu estou acertando. Mas se a verdade for H0 e eu decidir por H1, eu estou cometendo um erro. Eu estou, que a gente chama de erro tipo 1, que é a significância estatística, que é o valor de P. Aqui, simbolicamente, representa como alfa, que é o erro tipo 1. A diferença entre alfa e p-valor, que alfa é o nível que a gente estabelece de significância a priori. Todo mundo coloca o alfa igual a 0,05. O p-valor é a significância que efetivamente a gente observa na amostra. Então, se o p-valor for menor que o alfa estabelecido, diz-se que o estudo é estatisticamente significativo. Tá? E se ele for maior do que o nível de significância estabelecido, diz que não é estatisticamente significativo. Só uma curiosidade estatística, histórica, essa abordagem de hipótese nula e hipótese alternativa, ela foi depois do Fischer. O Fischer simplesmente propôs calcular o p-valor, mas vieram dois estatísticos, em 1920, 30, sei lá, dois outros estatísticos, o Neyman e o Pearson, só que o Pearson filho, não é o Pearson, o principal Pearson, se juntaram e desenvolveram as ideias de teste de hipótese. Aí o p-valor calculado a partir da ser verdadeira. Mas aí o Neyman e Pearson tá? Que acontece na seguinte situação, tiver nessa lógica. Tá? O fato é que, então, tem dois erros nessa lógica do teste de hipótese. O erro tipo 1, que é o alfa, o erro tipo 2, que é o beta. Ok? Agora, para ficar claro para vocês o papel o que é estatística na veia e o que é a bioestatística. E como é que a gente pode, de fato, tomar decisões ou não com base em evidências de dados observados. Esse exemplo que eu trago aqui para vocês é um exemplo assim, de estatística pura, tem nada de bioestatística.
Eu quero saber se um determinado dado é honesto. Então, você recebeu, por exemplo, a denúncia de um cassino, tem um dado que está fraudado lá, que está dando mais 6 do que deveria, por exemplo. Aí você falou, confiscou esse dado. Não, esse dado tem uma denúncia sobre esse dado está então, sob suspeita. Mas qual é a hipótese nula? O dado é honesto. Então, eu vou fazer um estudo, vou examinar esse dado para saber se ele... Mas só que eu vou examinar estatisticamente, não vou examinar fisicamente, saber se tem um pezinho, se tem... Posso até fazer isso também, mas eu vou observá-lo primeiro estatisticamente. Então, eu vou fazer um seguinte experimento. Eu vou lançar esse mesmo dado 60 vezes. Podia lançar o tamanho... Isso tem a ver com o tamanho da amostra, tá? Decidi calcular 60 só para efeitos, facilitar minhas contas aqui, mas eu posso fazer com 30, com 100. Qual é a intuição? Quanto mais vezes eu lançar, melhor vai ser a minha evidência para tomar uma decisão, concorda? Isso tem a ver com o tamanho da amostra, ou seja, quanto maior a amostra, menor é o meu erro, em termos de precisão, não em termos de validade, voltando para aquelas palavrinhas anteriores lá. Tá? Bom, então, sob essa hipótese que o dado é honesto, olha aqui, ó, esperado sobre H0. Se eu lançar 60 vezes, as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu espero 10 em cada uma delas. Isso antes de eu jogar o dado, concorda? É isso que eu espero se é verdade que o dado é honesto. Tá certo? Só que a primeira observação importante é que eu lançar dados, o mesmo dado 60 vezes, são replicações idênticas da mesma situação. É como se eu estivesse trazendo para a bioestatística 60 clones de uma mesma pessoa, tá? O que obviamente é impossível, né? Bom, enfim, se isso é verdade, eu espero esse resultado. Aí vou lá, fiz meu experimento, joguei o dado 60 vezes, estou chamando aqui de observado 1, o que aconteceu nesse meu primeiro estudo, jogar o dado 60 vezes. Ocorreram 12 vezes a face 1, 9 vezes a face 2, 10 vezes a face 3. Tá? Isso aqui seria improvável de acontecer se o dado é honesto. Pelas frequências, gente, embora eu espere 10, vai ter uma variabilidade natural do processo. Então, 12, 9, 10, isso não tem evidência nenhuma estatística de que esse dado seria viciado se eu observo isso. Agora, se eu observo 2, a situação 2, ao invés de 12 faces 1, eu observo 6, apenas 6, e olha que 30 vezes a face 6, será que é possível acontecer isso, gente? Jogando 60 vezes o dado, será que é possível eu observar 30 vezes o dado? É chato essa forma, porque vocês não sei se vocês podem responder ou não podem. É bom que não responda, sei, mas a forma que eu gosto da aula é um pouco mais interativa. Então, eu vou dar a resposta, né, porque eu gosto de escutar vocês, mas isso aqui é possível, mas é intuitivamente fácil de perceber que é muito pouco provável. Não é impossível dar isso. O fato, então, que a gente faz é calcular a probabilidade de acontecer isso, essa situação, sob a hipótese que o dado é honesto. Isso é o p-valor. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, do observado 1, eu devo ter um p-valor grande. Já nessa situação, eu vou ter um p-valor pequeno. Ok? Bom, então, se é observado, como eu falei, o resultado 2, eu tenho apenas 2 explicações alternativas para esse resultado. Uma primeira explicação, o dado é honesto, mas aconteceu um resultado muito improvável. Nesse caso, fazendo a conta, o P seria menor que 0,001, ou seja, é muito pouco provável acontecer. Ou se o dado, se esse resultado não aconteceu por acaso, é porque o dado não é honesto. Ok? Eu só tenho essas 2 explicações neste contexto. Eu vou avançar agora com 3 comentários importantíssimos. O primeiro comentário fundamental é o seguinte: ó, a segunda explicação parece mais razoável, que o dado é honesto. Mas não podemos esquecer que resultados improváveis acontecem a todo momento. Isso é muito, muito, muito importante. Porque neste exato momento está acontecendo um monte de coisa que há 1 minuto atrás a gente achava que era impossível de acontecer, mas aconteceu. Tá? Então, não é porque aconteceu um resultado improvável que a gente vai ter que associar imediatamente um nexo causal para esse resultado. Isso é uma reflexão importante.
A segunda questão é o seguinte, ó, como levar em consideração esse resultado? Ou seja, como levar essa situação para situações reais e mais complexas, no caso, inferências causais, que sempre envolverão explicações alternativas, os potenciais vieses ou violações às premissas que sustentam essa abordagem. Então, toda vez que eu estou diante de uma situação fora de um dado, onde só tem essas duas explicações possíveis, eu não consigo imaginar nenhum viés aqui. Não consigo imaginar um viés de informação. Eu vi a face do dado. Deu 3, deu 3. Pô. Não consigo... não, ele jogou de um jeito, toda vez que joga o dado, dá o número 6. Não rola essa explicação alternativa. Tá? Agora, o mais interessante, não nos parece um problema condenar o dado e tirá-lo de circulação. Mas a mesma lógica vale para quem fazia uso dele, muito provavelmente um uso criminoso, ou seja, seria com essa evidência que poderíamos condenar e prender o responsável pelo dado? Entenderam o problema que eu quero chamar a atenção aqui, gente? Uma coisa é você tomar a decisão de que esse dado é viciado e tira ele de circulação, ok. Outra coisa é condenar, prender um indivíduo, uma pessoa que era o responsável por esse dado. Pode ser que, de fato, ele seja criminoso. Eu botei aqui, muito provavelmente ele estava fazendo um uso criminoso. Mas essa evidência estatística acaba sendo, na maioria das vezes, frágil para condenar o cara. Nesse caso aqui, onde não tem explicação alternativa, eu acho até que daria, tá? Mas no caso onde temos outras explicações possíveis, os potenciais vieses, eu não defenderia prender o cara, por exemplo. Tá? Bom, mas vamos voltar às investigações de saúde, então. Como eu falei, frequentemente a pergunta envolve estudar a associação entre variáveis com interesse em relação de causa e efeito. Por exemplo, determinada droga tem eficácia, ou efetividade, ou eficiência. Aqui já olha que interessante. Já estou colocando palavrinhas que, do ponto de vista, digamos, estatístico, pode ser entendida como sinônimo, mas para a ação, para a prática, são completamente diferentes. Eficácia diz respeito se aquela intervenção tem efeito sob condições ideais, funciona no laboratório. Efetividade se funciona em situações reais, concretas. E eficiência quando envolve dinheiro, inclusive. Tá? Então, você pode ter uma droga que seja eficaz, mas não seja efetiva, muito menos eficiente, e pode ter uma droga que seja eficaz e efetiva, né, e não seja eficiente, custe muito caro, por exemplo. Tá? E outro problema que eu falei que os dados são 60 replicações, o exemplo do dado são 60 replicações do mesmo dado, né? Mas na prática a gente não tem unidade de análise replicáveis identicamente, né? E sempre haverá, como eu falei, inevitavelmente erros de mensuração, potenciais de seleção, etc. Então, gente, mais uma explicação alternativa àquelas duas anteriores, que são os vieses e o diabo do confundimento. O que é o confundimento? O confundimento é uma falta de comparabilidade intrínseca que acontece na população de estudo. Ele enviesa os resultados, mas não são vieses não é um viés que nós cometemos. Tá? Então, se você pegar indivíduos, você alocar, por exemplo, quem quer fazer o uso da cloroquina, por exemplo, eu pego voluntários, eu quero, e quem não quer fazer. Então, você montou um grupo vai fazer uso da cloroquina versus um grupo que não fez uso da cloroquina, e pode ser que esses grupos já sejam, por definição, não comparáveis. Os voluntários que se dispuseram a fazer uso da cloroquina poderiam ser, por exemplo, os casos mais graves, enquanto que os pacientes que não se voluntariaram seriam menos graves. Então, o confundimento é uma falta de comparabilidade que acontece independente da gente. Tá? Uma falta de comparabilidade que acontece na população de referência. Não é um viés no sentido teórico, epidemiológico de viés. O viés é um problema que nós, pesquisadores, cometemos, que pode ser na hora de mensurar as coisas ou pode ser na hora de selecionar. Tá? Normalmente, os voluntários impõem um viés de seleção, mas nesse estudo comparativo pode gerar um confundimento também, além de um viés de seleção. E, como eu falei, tem ainda o probleminha da interação, que esse é o maior desafio, por exemplo, para vocês. Porque o que explica? Mas funcionou bem para um, mas não funcionou bem para outro. Mas é porque esse cara aqui é homem, esse aqui é mulher, esse aqui é velho, esse aqui é jovem. Então, as interações dizem respeito a isso, modificação de efeito.
Tá? Isso precisa ser levado em consideração, mas, frequentemente, nós não temos dados suficientes para explorar as possíveis interações. Interação é sinergismo, como vocês conhecem, tá? Ou antagonismo. Mas, tecnicamente falando, a gente chama de modificação de efeito. Então, como explorar se determinada intervenção interage com uma certa condição ou com uma outra medicação e tal. Tá? Então, isso é um dos maiores desafios na pesquisa e a gente não é atento a isso por falta de informações e principalmente por falta de conhecimento a priori sobre essas possíveis interações. Tá? E um outro probleminha é que aí a gente ignora praticamente direto e é muito sério, que a gente chama de viés de especificação, que não tem nada a ver com viés de informação e viés de seleção. Viés de especificação tem a ver com a análise estatística, especialmente com os modelos estatísticos. Se eu estabeleço um modelo estatístico para analisar os meus dados e esse modelo não foi bem especificado, a análise estatística, ao invés de me ajudar a conhecer melhor aquela situação, aqueles dados, vai me enviesar os resultados, vai piorar na minha vida. Então, realmente é muito sério, muito difícil a gente... Nossa vida é muito difícil como pesquisadores. Tá? Por isso que a gente está com essa dificuldade sempre inerente de conhecer alguma coisa com mais robustez. Tá? Bom, de novo, mais uma vez, as questões metodológicas para considerar os desenhos de estudo, como medida de efeito, base de dados disponível, se teve ou não aleatoriedade, como é que eu estou medindo as coisas. E outra questão importante, a relevância prática ou clínica. Não é porque eu tenho resultado estatisticamente significativo, poderoso, beleza, se isso não implica necessariamente em ser importante para a prática, para a clínica. Tá? Tem um artigo que eu descobri há muitos anos atrás, que ele se chama Significância Clínica, Significância Prática ou Significância Clínica. Eu costumo botar a prática e clínica no mesmo balaio, ou seja, significância estatística versus significância prática ou clínica. Mas esse artigo foi interessante porque ele distinguia, inclusive, prática de clínica. Tá? No seguinte sentido, significância estatística, como eu falei, tem a ver apenas com a possibilidade de um resultado ter sido improvável ou não sob uma certa hipótese nula. Ou seja, não tem nada a ver com questão prática ou clínica. Tá? Questão prática ou clínica, vocês é que vão dizer se isso faz sentido ou não, se é útil ou não. Então, se você tem um resultado de natureza importante de forma clínica, é porque você ficou impactado com ele. Agora, ele vai ter relevância prática se esse seu impacto foi suficiente para modificar a sua conduta. Tá? Então, eu boto no meu balaio porque, no fundo, pode ser interpretado sob certa circunstância da mesma forma, mas que não tem nada a ver com a significância estatística. Tá? Mas significância clínica tem a ver com quanto que você ficou impactado com aquele resultado, independente da significância estatística. Tá? Não confundir significância estatística com significância clínica ou prática. Um resultado estatisticamente significativo não tem nada a ver com quão relevante ele pode ser na prática ou na clínica. Nada a ver, nada a ver. Então, pode ser clínico se você ficou impactado com aquele resultado. E vai ser mais prático se esse resultado te impactou de tal forma que você modificou a tua conduta. Bom, só estou finalizando, não sei nem quanto tempo eu tenho, mais que eu não estou acompanhando aqui, mas só para vocês verem a gravidade de uma situação aqui. Tá? Só para ilustrar o que é um estudo enviesado, e aqui eu estou explorando a ideia do confundimento com dados hipotéticos. Imagina, então, que eu fiz um estudo, peguei 100 pessoas, imagina que seja um estudo de coorte, por exemplo, pacientes que foram reduzir risco de intubação em pacientes que foram expostos à cloroquina, por exemplo. Então, peguei 50 pacientes com cloroquina e 50 sem cloroquina. E aí estou vendo quantos foram intubados. Dos 50 que foram receber a cloroquina, 20 foram intubados, ou seja, 40% foi incidência. Já no que não receberam a cloroquina, 50 também, só 10, ou seja, 20%. Posso calcular, então, o risco relativo? Deu 2. Pode calcular o AR também, o odds rate. Então, com esse resultado, estaria dizendo que é 2 vezes mais... falei o contrário, aqui seria para reduzir, né? Para reduzir... Então, supostamente a cloroquina, se fosse o caso, teria reduzir o risco. Tá? Então, o grupo exposto é quem não foi submetido à cloroquina, tá bom? Só para... Não muda nada, só muda o sentido da coisa. Então, quem não é submetido à cloroquina, supostamente teria 2 vezes... Quem não foi, teria 2 vezes mais chance de ser entubado do que quem foi. Tá? E aqui o intervalo de confiança.
Esse intervalo de confiança, que é calculado a partir da medida de imprecisão, que é o erro padrão desse indicador, né? E que tem a ver, naturalmente, com o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, menor vai ser o erro padrão e mais estreito vai ser o intervalo de confiança. Mas o que é interessante observar aqui com esse intervalo de confiança? O valor 1 de risco relativo não está incluído nesse intervalo aqui. Tá? Eu estaria dizendo que não usar a cloroquina aumenta o risco de intubação desde 4%, que é 1,04%, até 483%. Tá? Então, sugerindo, por esse intervalo de confiança, inclusive uma evidência estatística de que cloroquina faria efeito. Tá? Se eu não quisesse abordar dessa forma, que eu acho a forma melhor estatística, eu abordaria via um teste de hipótese, faria o teste de hipótese, nesse caso, o teste é o Q quadrado, um teste apropriado, e o p-valor calculado foi 2,9%. Se a gente fizer o uso daquele padrão de significância estatística que todo mundo estabeleceu, que o mundo estabeleceu, que é o pior dos mundos, que é o diabo dos 5%, eu diria que esse resultado é estatisticamente significativo. Então, olha que interessante. Com este resultado, eu teria evidência estatística para dizer que a cloroquina protege, porque o p-valor foi menor do que 5%, é assim que a literatura científica mundial se acostumou a pensar. Mas eu fui um pouco além. Eu resolvi perguntar, mas vem cá, quem foram os indivíduos que foram submetidos à cloroquina e quem foram os que não foram submetidos à cloroquina? Eu peguei voluntários. Então, e esses voluntários, como é que era a idade deles? Como é que era a condição de saúde deles a priori e tal? Não vimos nada disso. Mas você tem informação da idade? Pelo menos temos. Então, vamos fazer uma análise incorporando a variabilidade e vamos separar em dois grupos. Os indivíduos com mais do que 60 e os indivíduos com menos de 60. Vamos ver como é que é o efeito da cloroquina nesses dois grupos. Aí, gerei esses dois grupos. 60 indivíduos no primeiro grupo, digamos, indivíduos jovens, e 40, que é o segundo grupo, indivíduos, digamos, mais velhos. Então, 60 indivíduos que são os mais jovens, 20 não fizeram cloroquina e 40 fizeram. Aqui, nos jovens, então, eu tenho 10% de incidência nos que não fizeram e 10% nos que fizeram. Ou seja, nos jovens, a cloroquina não fez efeito. E nos velhos? Nos velhos, eu tenho 30 que não fizeram, 18, ou seja, 60%. E nos que não fizeram, também 60%. Ora, nos velhos, também cloroquina não fez efeito. Como é que pode não fazer efeito nos jovens, não fazer efeito nos velhos, mas fazer efeito... e fazer efeito em todo mundo? Qual é a conclusão? Na realidade, não faz efeito. Eu estou confundindo o efeito da cloroquina com a idade. O que faz diferença é a idade e não a cloroquina. Tá? Bom, depois vocês podem perguntar, vou passar aqui. Então, a conclusão dessa história é que se eu ficasse preso apenas a esse resultado, eu estaria dizendo que o resultado, a cloroquina tem efeito, quando na realidade ela não tem efeito coisíssima nenhuma. Eu estava enganado por essa situação de confusão. Tá? Então, resumindo e finalizando agora, que vocês devem estar cansados de mim, como eu falei, nós temos 3 alternativas para interpretar um teste estatisticamente significativo. Primeira interpretação, ou seja, um p-valor pequeno. Né? A hipótese alternativa é a verdade e o teste estatístico foi capaz de detectá-la. Bom, mas essa é uma explicação. Outra explicação, H0 é que é a verdade, ou seja, cloroquina não faz efeito, mas por mero acaso os dados apontaram uma decisão em favor de H1. Eu estou chamando decisão. Tá? Tomando atenção aqui da decisão. Só que aqui a gente tem uma estatística que nos permite ter uma ideia desse potencial acaso que a gente chama de p-valor. São 2 explicações possíveis. E temos uma terceira explicação possível, que é H0, a hipótese nula, que é a verdade. Mas há algum viés no estudo que gerou uma decisão em favor de H1. Tá? Bom, finalizando. Último slide. Tá? Então, as estatísticas na verificação de saúde, especialmente a partir do teste de hipótese. É uma colher de pedreiro ou é um martelo de juiz? A minha resposta é que é uma importante ferramenta, uma importantíssima ferramenta, mas que colher de pedreiro,
que auxilie muito na construção do conhecimento em saúde e de avaliações de ações, mas é muito limitada para decisões, especialmente aquelas individuais ou definitivas. E a minha sugestão aqui, para a gente pensar, supondo bem considerada todas as questões metodológicas, na apresentação de resultados, dê preferência ao intervalo de confiança, já que este não só contém diretamente a informação que se pode extrair da significância estatística do estudo, caso isso interesse, como também apresenta a magnitude do efeito que se está estudando, permitindo, portanto, uma avaliação dos erros e das incertezas das investigações de forma mais esclarecedora. Agora é o último mesmo, tá? Eu prometo. Tá? Porque o que está acontecendo é que o p-valor está na berlinda. Tá? E, por conta dessa ditadura do P menor do que 5, e a primeira questão é tamanho do documento, e essa outra questão de que essa leitura é muito sujeita a interpretações enganadoras. Tá? São muitas interpretações com um agravante seríssimo do que a gente chama de p-hacking, ou seja, muitos pesquisadores ficam buscando resultados estatisticamente significativos. Isto é um horror. O fato é que esse debate aqui já aconteceu desde a década de 80, e onde teve essa coisa do p-valor versus intervalo de confiança, e houve uma vitória, né, entre aspas, do intervalo de confiança muito clara, mas, principalmente na pesquisa clínica, isso não se consolidou nos artigos científicos mais clínicos. E para finalizar, o que nós temos para hoje? Tá? Há 3 anos, mais ou menos, saiu um artigo na Nature propondo que a gente abandonasse o p-valor. Chega de p na Nature. Saiu isso. Né? E isso mexeu muito com a literatura científica mundial, né? Porque como que vai abandonar? Por que vai abandonar? Como assim e tal? E aí gerou dezenas de artigos. Nos últimos 2, 3 anos, gente, saíram dezenas de artigos, e só de nego graúdo, discutindo se deveria ou não aposentar o p-valor por conta desses problemas todos que eu falei. Tá? E veio uma galera, inclusive, sugerir, não vamos acabar com o p-valor, não, vamos diminuir o nível de significância para 0,005, botar mais um zerinho. Uma galera importantíssima. Tá? Mas por que a proposta eles estão propondo isso? Porque o que a Nature denunciou foi que com o diabo desse P menor que 0,05, a proporção de estudos ditos positivos era, na realidade, uma quantidade enorme de falsos positivos. Tá? Então, aí outros estudos eram feitos a posteriori com um pouco mais de rigor metodológico, aí derrubava aquela evidência anterior que tinha sido construída por conta de um resultado estatisticamente significativo. Então, a quantidade de resultados ditos falsos positivos estava muito grande. Por isso que eles resolveram propor baixar o nível da significância, porque isso certamente reduziria a quantidade de resultados falsos positivos. Mas, claramente, isso não resolve o problema. Tá? Porque o problema não está no ponto de corte. O problema está na interpretação que nós nos acostumamos a dar à ideia de significância estatística e do papel da estatística na pesquisa biomédica. Tá? Então, o debate ainda continua, e o consenso que se está tentando estabelecer atualmente, tá? E que eu particularmente defendo fervorosamente, é que a gente abandone não o p-valor, porque não tem nada contra o p-valor tecnicamente, tá, gente? Não sei se eu me fiz claro. Tecnicamente falando, o p-valor é uma teoria linda, a ideia de teste de hipótese é uma teoria linda, mas o uso dela na pesquisa biomédica que eu acho que não é recomendável. Tá? Então, o consenso que está se procurando estabelecer hoje é a gente acabar de abandonar, a gente erradicar a frase este resultado é estatisticamente significativo ou este resultado não é estatisticamente significativo. Isso seria bastante conveniente a gente não usar mais. Tá? Saiu um artigo há uns 2 anos atrás, onde da ASA, da American Statistical Association, sugerindo esse tipo de consenso, e que mandaria, inclusive, esse tipo de sugestão para todos os editores das revistas científicas, principalmente da área biomédica. Tá bom, gente? Desculpe se eu falei demais. Tá? Obrigado aí pela audiência.